Jesus, Mestre Divino, condutor de nossas almas, de nossas vidas. Aqui estamos juntos para mais um momento de estudos, de aprofundamento de questões sobre a vida espiritual, sobre os destinos de nossas vidas, de nós como espíritos imortais. Nesta noite, inspira e envolve ao nosso Gilvan, que vai nos conduzir nos pensamentos, nas ilações, nas referências sobre o tema da noite. Que possamos ter a presença dos espíritos superiores, dos espíritos que são responsáveis pela nossa educação intelectual e moral. E que possamos produzir, unidos, o melhor para os nossos conhecimentos e os nossos sentimentos. Protege-nos e ampara-nos, Cristo, a todos nós. E que neste momento em que estamos reunidos sob teu nome, possamos também orar pelo nosso planeta, em especial pelo nosso país assomado por esta temível pandemia que tantas vidas está roubando. Seja em teu nome, Cristo, e em nome de Deus, que aqui iniciemos nossos estudos nesta noite. Recebe, Cristo, o nosso louvor, assim como Deus, nosso Pai, também o receba, hoje como sempre, que assim seja. Nesta noite, nosso Gilvan vai trazer para nós a visão da obra correspondente de Humberto Roden, Logos versus Lúcifer. Portanto, vamos escutar o nosso Gil com atenção e carinho e acompanhar a sua exposição nesta noite. Gil, com você, a palavra. Todos me ouvem? Perfeito. Ok, então, nosso boa noite a todos e a todas. Pedimos a Jesus que nos envolva, que nos inspire nesta sala virtual. E esperamos em Deus, em breve, reencontrarmos-nos na nossa sala física, lá no nosso núcleo. E, em especial, nós pedimos ao nosso Roden que, de onde estiver, nos inspire, a fim de sermos o máximo possível fiéis aos recortes desta obra que hoje aqui fizemos para o nosso debate. Eu peço licença, inicialmente, para falar um pouco, em breves linhas, em breves comentários, sobre a figura que foi este filósofo, este pensador. É sempre bom falarmos um pouco do autor, já que estamos a fazer comentários sobre a sua obra. Humberto Roden, ele nasceu no dia 31 de dezembro de 1893, num lugarejo chamado São Lugero, que então era uma espécie de um distrito
do município de Tubarão, Santa Catarina, mas que hoje não, já há algum tempo se emancipou também, passou a ser um município. Então, em 1893, em Tubarão, Santa Catarina. Diz a biografia que, desde cedo, ele se viu inclinado à filosofia, ao estudo, mas voltado para as questões da teologia. E, ainda cedo, ele nasceu em 1893 e, em 1893, e logo com poucos anos de idade, começou a estudar sobre teologia e ingressou, portanto, num estudo, numa escola teológica lá em Santa Catarina. Depois foi estudar teologia em Porto Alegre. Em 1923, por volta desse período, ele foi ordenado padre. E aí resolveu seguir a carreira acadêmica. No ano seguinte, em 1924, ele vai para a Áustria estudar no colégio jesuíta. E, nesse momento, ele obtém o título de doutor em filosofia. Em seguida, nesse mesmo período, por volta de 1924 até 1925, 1926, ele vai estudar, seguindo aí os seus estudos, na Itália e na Holanda, cursando assim filosofia, ciências e também teologia. Em 1928, ele retorna para o Rio Grande do Sul, e aí já com um cabedal de conhecimento bastante amplo, ele começa a pensar em fazer algo diferente do que até então se tenha feito em termos de divulgação do catolicismo. Ele não chega a se caracterizar como jesuíta, porque assim que ele retorna, ele resolve seguir uma linha um tanto diferenciada, e isso, para a época, era inadmissível. Portanto, entre os anos de 1931 e 1945, ele esteve à frente, ele foi um cofundador do que chama de Cruzada da Boa Imprensa, que consistia na publicação de livros a custos baixos, como forma de divulgar o pensamento católico. Mas, repito, não um pensamento católico ortodoxo, mas um pensamento católico mais místico, mais metafísico. E exatamente nesse período em que alguns representantes da igreja, alguns bispos da igreja em São Paulo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, se voltam contra ele, de forma que, por volta de 1945, ele é impedido de seguir o sacerdócio como padre. Bem, a partir daí ele deixa a igreja e segue uma vida de estudos filosóficos. Vai nesse período de 45 e 46, ele conseguiu uma bolsa e foi estudar em algumas universidades lá nos Estados Unidos. E ainda nesse período, ele tem uma formação de Kriya Yoga, e aí ele entra em contato com o pensamento hindu. Bem, a partir daí, ele
passa a ser um conferencista já bastante conhecido. Ele foi convocado, foi convidado, inclusive, para ensinar numa universidade lá de Metaka, no Japão, mas em função da Segunda Guerra Mundial, esse projeto não foi consolidado, ele volta para o Brasil, e a partir de 1952 ele funda o Instituto Alvorada, Instituto Cultural Beneficente Alvorada, e a partir daí ele começa a divulgar os seus livros, e depois, então, já na década de 60, ele retorna para a Europa, para os Estados Unidos, e para países do Oriente, como Palestina, Egito, Índia e também o Nepal, fazendo conferências acerca da filosofia univérstica. Ele, portanto, foi o pioneiro da filosofia univérstica aqui no Brasil. Bom, então, de forma, repito, bastante sucinta e rápida, está aí feita a apresentação do nosso estimado e professor Roden, que nos deixa esse livro, Lúcifer e Logos. Ele escreveu em torno de 65 obras. No total, ele tem 65 obras escritas, todas voltadas para essa questão metafísica da vida, para o sentido da vida, para a busca do entendimento do significado do Cristo em nós e dessa integração do ego no eu ou do Lúcifer no Logos, como nós veremos dentro em pouco. O nosso tema de hoje, portanto, vai circundar em torno dessas duas palavras, dessas duas expressões, Lúcifer e Logos. Roden começa no seu raciocínio, e aqui vamos trazer o Evangelho de João, primeiro capítulo, e também o primeiro versículo, quando João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A tradução grega original, a história nos mostra isso, que ela era desprovida, o idioma grego arcaico era desprovido dos artigos, tanto o artigo definido quanto o artigo indefinido. Então, alguns estudiosos dos evangelhos dizem que, na verdade, onde se lê e o verbo era Deus, ler-se-ia e o verbo era um Deus. Teria, portanto, aí um artigo definido que, sem dúvida alguma, faz assim toda a diferença na construção, digamos, de um raciocínio voltado para o entendimento do que seja o Cristo, do diferencial entre Deus e divindade. Portanto, seria essa expressão, fazendo aqui uma inteligência estendida do ensino do evangelista. Ocorre que essa expressão de João, contida no primeiro capítulo, deu margem a algumas discussões e algumas escolas tentaram entender, alguns estudiosos do catolicismo tentaram entender, e máxime a figura de Agostinho, que, ao final de tanto escrever sobre essa questão do entendimento do Deus, da divindade, do Verbo, ele diz que nós só teríamos a condição de compreender exatamente o que seria isso quando chegássemos à vida eterna. Ou seja, quando tivéssemos efetivamente numa condição espiritual mais avantajada, mais sublimada, porque só assim nós poderíamos compreender exatamente o que quis João dizer lá naquele período. Bom, mas o que é que então a gente pode entender desta obra, né? O que é o Cristo? Essa é a grande questão que Roden
começa a falar. O que é esse verbo? Como dissemos, a igreja transformou essa passagem de João na conhecida Trindade, em que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, dá a entender de que é um Deus único, manifestando de três formas. No outro ponto, dá a entender que seriam entidades distintas, três deidades, por exemplo, ou três deuses. O fato é que essa discussão ainda prevalece até hoje e é tema, sim, para longos e acalorados debates. É interessante observar que outras culturas, outros pensamentos filosóficos também não se furtaram a falar sobre isso. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Gênesis, lá na Torá, no Velho Testamento, a passagem que está escrito que no começo Deus criou os Elohims, que criaram todo o universo conhecido. Existe também uma passagem no pensamento que consta da filosofia hindu, que traz uma diferenciação entre Brahman, com o N no final, e Brahma, sem o N, também mostrando uma diferenciação entre esses três aspectos que constituem, digamos assim, o conceito amplo da divindade. Então, o que é o Cristo? É o que Roden indaga aqui. Ele diz que há 2000 anos a cristandade vem se debatendo em torno disso. E naquele famoso encontro em que Jesus está com os apóstolos, Jesus indaga como é que o povo, que os homens viam-no. E alguns apóstolos dizem, uns dizem que tu és o Elias, Jeremias, enfim, o filho de Davi, ou outro qualquer dos profetas. E ele pergunta, então, a vós, dirigindo os seus apóstolos, o que pensais sobre isso? Ao que Pedro toma a palavra e diz, vós sois o Cristo. E o interessante é que, depois que Pedro diz isto, Jesus pede para que ele não divulgue isso. Certamente, imaginando ou prevendo, não é que, se Pedro dissesse isso abertamente, ia causar um escândalo ainda muito grande e seria motivo, portanto, da mais absoluta incompreensão. Mas, voltando, no princípio era o Logos, como está no Evangelho de João. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era um Deus. Como é que nós podemos, então, compreender isso? Primeiro, para termos uma ideia, é preciso separarmos o que significa Logos, ou o que na Vulgata Latina se chama de verbo, ou o que em grego seria ainda Christos, ou Cristo, ou Deus, propriamente dito, da divindade. Então, em todo momento do Evangelho, Jesus nunca se coloca como a divindade. Ele diz que eu e o Pai somos um, quando ele faz referência à divindade. Eu e o Pai somos um. Porém, o Pai é maior do que eu. Está aí, portanto, uma diferenciação. Ele estabelece o limite entre o Cristo, representando ali na figura do Jesus,
manifestado. Permanece, portanto, essa distinção entre o Cristo ou Deus, quando ele diz que vós sois deuses, é o Deus, imanência da divindade, e não a divindade propriamente dita, porque esta não é objeto do conhecimento humano. Efetivamente, não é objeto do conhecimento humano. E aí podemos pensar aqui, trazendo um pouco daquela questão primeira do Livro dos Espíritos, pela resposta dos Espíritos, que é a lei suprema e a causa primeira ou primária de todas as coisas, dá a entender, podemos imaginar, que talvez a pergunta de Kardec deveria ser a seguinte: não o que é Deus, mas o que é a divindade. Porque o que é Deus, podemos imaginar que Deus seja uma instância espiritual absolutamente elevada, da forma como Jesus traz no seu Evangelho. Deus é sinônimo de Logos, é sinônimo de Cristo, é sinônimo de Verbo. O que, para os hebreus, é o sinônimo de Elohim. O que, para a cultura hindu, seria o sinônimo de Brahma. Então, Deus é uma individualidade emanada da divindade. Daí porque ter dito Jesus que nós somos deuses. Não só somos, como podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Ou seja, vós sois o verbo, vós sois o logo, essa emanação da divindade. Nesse sentido, Roden aqui acrescenta, o Cristo é Deus, mas não é a divindade. Nesse sentido ainda, diz Jesus, vós sois deuses. Os homens são manifestações individuais da divindade universal. E, nesse sentido, Cristo é a primeira e mais perfeita das manifestações desta individualidade universal. O Cristo, portanto, é o Verbo, é o Logos, é o que Paulo dizia, o Cristo é o primogênito de todas as criaturas. O Cristo, segundo ainda João, é o unigênito. Está ungido, está ligado na lei, na divindade, mas não se constitui, portanto, a própria divindade. É bom, então, que isso fique claro. Não é porque o pensamento católico traz essa confusão, em que coloca tudo na figura de Jesus. Então, Jesus é Deus, é Pai e é Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo. E isso distorce do que consta do Evangelho de João, isso distorce, não é, do pensamento dos antigos filósofos pré-socráticos na antiga Grécia, e isso distorce também de todas as religiões que existiram e que existem ainda na atualidade, exceto, repito, essas que veem Jesus, a figura de Deus, sendo tripartida, não é? O que se chama de... Esse é o trinitarismo do pensamento católico. Seguindo ainda o raciocínio de João, que ele diz que sem a presença do Verbo, nada do que foi feito ou nada do que existe teria sido feito. E Rode pega esse ponto e diz: Cristo, ou seja, o Verbo, o Logos, é anterior à criação do mundo material. Isso é interessante. O Cristo é anterior à criação do mundo material. Então, tudo que a ciência hoje conhece e descobre sobre o universo, com as suas 400 bilhões de galáxias, cada uma com seus
bilhões de sóis, de sistemas, todo esse universo material conhecido e também conhecido, foi criado pelo Verbo. Foi criado pelo Cristo. E aí, quando falamos pelo Cristo, não circunscrevemos necessariamente a figura do Cristo encarnado na personalidade de Jesus, porque outros Cristos existem. E podemos entender, portanto, o Cristo como uma instância espiritual. Nós temos os Cristos que habitam instâncias infrahumanais e temos os Cristos que já superaram todas essas etapas por nós pensáveis e imagináveis. Então, estas criaturas caracterizam-se como deuses, como Cristos. Temos, portanto, potencialmente Cristos que ainda se encontram no reino mineral, Cristos que já estão no estado vegetal, animal, Cristos que estão na atual condição humana, Cristos que chegaram ao estado de anjo, de arcanjos, de querubins, de serafins. Chegamos ao Cristo propriamente dito, segundo Paulo de Tarso. A mais antiga criatura, ele chama de mais antiga, aquela primeira deslocada, saída do seio da divindade, mas podemos pensar ainda que, dentro dessa categoria de Cristos, existem Cristos ainda mais evoluídos. Emmanuel nos ensina, na obra A Caminho da Luz, que o Cristo manifestado na figura de Jesus é um dos arquitetos do sistema solar. Não ele sozinho, mas um dos arquitetos. Uma das entidades, chamemos assim, figurativamente, para nós compreendermos, uma das entidades que pensou e moldou todo o nosso sistema, e não apenas a nossa Terra, mas todo o nosso sistema. Podemos imaginar que no universo existem, talvez, trilhões de sistemas solares iguais ao nosso, ou até mesmo maiores do que o nosso. Então, por indução, podemos também pensar que outros Cristos, ainda mais evoluídos do que o Jesus, se responsabilizaram por pensar, construir e moldar outros sistemas solares, outras galáxias, outras Via-Lácteas. Por que não? Claro que para nós aqui, Jesus está no topo da cadeia evolutiva entre nós e a divindade. E isso já é mais do que o suficiente que nós precisamos. Não precisamos entender, nem procurar saber mais nada além disso. Ele é o nosso modelo, ponto final. Mas, fazendo aqui elucubrações, podemos, bem, sem fugir aqui do tema, e também sem ser infiel ao tema, imaginar que, sendo infinita a escala de criação do universo, podemos imaginar também dessa forma. Por isso que Roden diz que o Cristo é anterior à criação do mundo. O Cristo é a individualidade cósmica mais antiga. Cristo é Deus, repete, mas não a divindade. Deus, na linguagem de Jesus, significa emanação individual da divindade universal. Então, essa é a ideia que nós podemos ter de Deus, ou melhor, de Deus como Cristo, como Verbo, como Logos, diferenciando, portanto, da divindade. Isto é fundamental para nós compreendermos, para nós entendermos.
Bem, vamos, portanto, agora, já que temos uma noção, ainda que pálida, do significado de Cristo, de Logos, de Verbo, de Deus, do que seja Lúcifer. Vamos lá. O que é que nós podemos compreender como Lúcifer? Roden faz aqui uma indagação bem interessante. Ele pergunta, como é possível traçar um paralelo entre dois conceitos tão antagônicos, Lúcifer e Logos? Quando eu li isso, eu perguntei para Roden, aqui comigo mesmo, e de fato, Roden, esses conceitos são antagônicos? Será, Roden, que esses conceitos não se complementam? E eu diria mais ao meu professor, ao nosso professor, o seguinte: assim como a semente que traz em si o potencial da árvore frondosa, o Lúcifer não traz em si potencialmente um Cristo? Se isso é verdade, onde está, portanto, o antagonismo? O antagonismo pode estar apenas, digamos, na aparência, na forma, mas não na essência. Então, quando eu vi essa pergunta, eu fiz essas ilações. Mas, enfim, vamos lá. A ideia de Lúcifer, como nós a vemos hoje, como sinônimo de Satã, ou de adversário, ou de diabolos, conforme consta do grego, ela é uma ideia também falha, digamos assim, ou parcial. Ela surgiu com esse tom, com essa tônica, com essa visão, com esse conceito, na tradução da Bíblia por São Jerônimo, aí por volta do século III, do século IV. E dizem os historiadores, nesse ponto, que São Jerônimo, a gente sabe que o Novo Testamento, ele contém muitas passagens, muitos pontos, muitos aspectos e arquétipos do Velho Testamento, em muitos de seus pontos. Portanto, dizem os historiadores que São Jerônimo, quando ele colocou Lúcifer nessa condição de adversário, nessa condição satânica, ele fez referência ao que consta lá de uma das profecias de Isaías, quando Isaías, profetizando, faz referência a um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, que ele diz, Isaías diz mais ou menos o seguinte, que Deus criou esse rei, com toda a sua exuberância, com toda a sua beleza, com todo o seu poder, para alojá-lo ao seu trono, ao trono divino. Ocorre que, quando Nabucodonosor se viu, então, diante de tamanho poder, beleza e riqueza, achou que poderia ser o próprio Deus. Achou que poderia assumir o lugar de Deus. Então ele começou a agir tiranicamente, despoticamente, digamos assim. Começou a invadir cidades, começou a conquistar de forma inestancável, e isso gerou no Deus que o criou uma certa ira. E Deus então disse, olha, você vai perder tudo
tudo isso. E aí ele caiu do trono, da luz onde se encontrava, para a escuridão. Só que ele, pelo visto, insatisfeito e resignado com a queda, até hoje tenta retomar o seu trono. Falo aqui, obviamente, de forma simbólica. Então, isso é o que consta lá da profecia de Isaías, do Velho Testamento, e São Jerônimo, para tentar justificar, talvez, esses aspectos sombrios da consciência humana, com os aspectos luminosos também da consciência, resolveu modelar esse pensamento de Isaías para o estudo, a partir de quando passou-se a ter essa ideia, segundo a história, os historiadores, de um Lúcifer com caráter satânico, digamos assim. Bom, voltando para o texto, Roden pede para que nós nos libertemos, portanto, dessa ideia do Lúcifer satânico. E aí ele diz, a palavra Lúcifer quer dizer lux fere, ou seja, aquele que carrega a luz, ou o portador da luz. Segundo ele, o mundo físico, no mundo físico, os livros sacros costumam identificar esse Lúcifer como a estrela matutina, o prenúncio do sol. No mundo metafísico, Lúcifer pode ser sinônimo de inteligência, como precursora do Logos. A inteligência é, portanto, precursora do Logos ou da luz. Do Logos, da luz, do Verbo ou ainda do Cristo. Aí ele diz aqui, por isso que Lúcifer, ele mesmo portando esta luz, ele não a conhece. Não a conhece. E é por isso que Jesus disse o quê? Lá num dos seus evangelhos, que eu não sou muito bom para memorizar, mas ele disse que não nos deixaria a sós, que ele ia, mas enviaria um Consolador, o Espírito de verdade, que nos diria coisas que naquele momento nós não conhecíamos e não tínhamos o entendimento, mas que, dirigindo seus apóstolos, dizia que eles, os apóstolos, tinham o conhecimento e sabiam que iria ficar eternamente com ele. Jesus está falando, portanto, de uma verdade, de um ensino cósmico ou crístico, que a consciência humana, naquele período e ainda hoje, não tem a mínima capacidade de compreender. Por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, Lúcifer é esta pré-luz. Roden chama aqui de pré-luz. É essa inteligência, não é? É por isso que no conhecimento, na filosofia oriental, Lúcifer é também entendido como o planeta Vênus. E se a gente sabe bem, o planeta Vênus é aquela também conhecida como estrela matutina, que ela vem ou que ela antecede ao Sol. Ou seja, ela se apaga, essa estrela, para que a verdadeira luz solar se faça presente em nós e nos ilumine. Então, em algum momento, em algumas filosofias, Lúcifer também significa essa estrela matutina, ou seja, o pré-libar do Sol, que antecede ao Sol.
Roda, então, nos convida, na construção do seu raciocínio, a vermos Lúcifer como a inteligência. E aí ele diz o seguinte: quando a inteligência funciona corretamente, ela conduz o homem à luz. Quando se opõe à luz, a inteligência torna-se adversário, torna-se Satã, ou torna-se diabolos, em grego. Portanto, a inteligência por si só, ela pode ser um prelúdio da luz ou do Cristo. E, aliás, Jesus já disse isso. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. O ato de conhecer a verdade inicia-se com a inteligência, que é capaz de compreender. Se a gente não conhece a inteligência e não a compreende, ela não se instala em nós, e por conta disso nós não conhecemos a verdade. Então, o ato de conhecer a verdade é um ato inicialmente intelectual. Depois, esse ato intelectual alia-se a um elemento fundamental, que é a razão. Portanto, a inteligência aliada à razão é sinônimo de logos. A inteligência ligada à razão significa Christos, significa verbo, significa Deus. O Deus que Jesus disse que nós somos. Roden coloca algo aqui interessante. O Lúcifer humano, ou seja, a inteligência humana, tem a liberdade de ser adversário da luz. Ou então, arauto da luz. Quando Lúcifer, ou seja, quando a inteligência hostiliza a luz do Logos, torna-se Satã, ou diabolos, inimigo do Cristo. Não que o Cristo seja inimigo de Lúcifer ou da inteligência, mas esta se torna inimigo do Cristo. Quando Lúcifer é amigo da luz, torna-se ângelos, palavra grega que significa mensageiro, ou então arauto. Interessante observar que a condição humana, ainda luciférica, ela tem um certo poder de escolha. Ela tem um certo poder de liberdade. Ainda que seja uma liberdade pontual, circunstancial, mas tem. Nós temos esse livre-arbítrio limitado, alguns dizem até ilusório, mas também surte efeitos concretos na nossa vida. Daí porque eu não considero o livre-arbítrio contingencial como ilusório. Para mim, ele é real, porque tem consequências na nossa vida. Claro que quando a gente pensa em livre-arbítrio de uma criatura no estado crístico, aí vamos entender livre-arbítrio de forma totalmente diferente da que hoje nós compreendemos. Mas na nossa situação atual, nós temos essa relativa liberdade. E nós temos a liberdade de escolher se queremos andar alinhados a Cristo, a luz, ou se queremos andar à margem desta luz. São as escolhas nossas diuturnas. Quando a gente observa o cenário da Terra hoje, apenas para fazermos um recorte da atualidade, nós observamos sim que nós temos escolhas. Só que a nossa escolha luciférica, egóica, está levando o nosso planeta, o nosso convívio social, a uma situação de insustentabilidade, quase que total. Portanto,
a nossa escolha neste momento, ela se dá, é uma escolha que se faz, que se fundamenta, não sobre os propósitos da luz crística, mas sobre a condição da nossa humanidade ainda imperfeita, ainda voltada para os interesses menores, os interesses que chamamos de inferiores, e que, portanto, atravancam a nossa marcha em direção à luz divina, que, no fundo, habita em nós mesmos. Não está fora de nós exatamente. Essa luz divina está em nós. Só que, não obstante sermos Lúcifer, no sentido de portarmos ou carregarmos esta luz, nós a desconhecemos. Por isso que Jesus diz que nós não aceitamos o ensino ou esta luz crística, porque nós não a conhecemos, não a vemos, não a percebemos. A luz, a inteligência luciférica, ela é absolutamente refratária. Ela se acha um Deus. Ela se acha completamente desintegrada da luz crística. Portanto, a finalidade da nossa encarnação é fazermos esta aproximação entre a inteligência humana luciferizada e a luz crística. Este é o nosso grande trabalho. Rodin coloca aqui algo interessante. O espírito, o estágio da nossa vida, da nossa vivência terrestre, é, pois, o cenário ou a cena em que o homem se cristifica ou se anticristifica, se realiza ou se desrealiza, se decide pró ou contra o Logos. Verdade é que esta vivência pró ou contra o Cristo continua a iuris, ou seja, em outros planetas, em outras experiências. Significa dizer que não apenas na Terra há essa luta milenar entre Logos, entre Lúcifer e Logos, mas em outros planetas, em outras paisagens planetárias, esta luta também existe. E aí ele completa: há muitas moradas na casa do meu pai. Bom, a finalidade, portanto, da nossa existência aqui na Terra e fora da Terra é fazer com que a inteligência luciférica se afine à luz crística. Nesse sentido, Rodin coloca algo aqui interessante. O intelecto é um dom glorioso, mas quando divorciado da razão, se torna perigoso como uma navalha afiada na mão de uma criança. E é de fato. E é fato também que até a presente quadra, nós não temos tido a sabedoria. E quando falamos sabedoria aqui, não é a sabedoria do conhecimento intelectual, mas a sabedoria no sentido etimológico da palavra, de saborear, de saber, de sentir. Então, até a presente quadra, não temos tido essa experiência com o Logos, com a razão. Por isso que a inteligência, no nosso atual estágio evolutivo, se parece muito com uma navalha, e por isso que ela torna perigosa, mesmo tendo a capacidade de nos elevar a estágios superiores da consciência.
Diz ele, o mal da humanidade de hoje não está em ser inteligente, mas está em não ser inteligente, mas está em não ser assaz inteligente para compreender que a constituição do universo exige a integração do menor com o maior, do inferior com o superior, do intelecto individual à razão universal. A transformação, portanto, da luz matutina do Lúcifer no sol meridiano do Cristo. Lindo isso, lindo, lindo. Eu acho que só Rode para escrever dessa forma, ou quem pense como ele. Mas o fato é que este é o nosso grande desafio. Transformarmos a nossa inteligência luciférica em luz crística. Esse é o fundamental. Diz ainda o nosso professor, e já eu não sei como é que está em termos de horário, diga aí o mediador. Bem, você tem mais de 10 minutos. 10 minutos. Pronto, vamos lá. Então, o que é que Rode nos diz? A inteligência humana, no seu estágio atual, não consegue utilizar-se dos fenômenos das leis da natureza, a não ser de modo precário, dificultoso e intermitente. A nossa inteligência necessita de criar máquinas para dominar diminuta parcela das forças da natureza. E mesmo no caso que as dominemos diminutamente, essas forças da natureza, digo eu, estamos sempre em perigo de sermos feridos ou mortos por essas mesmas forças naturais parcialmente subjugadas aos nossos aparelhos. É o retrato do que hoje acontece. Na nossa ânsia de dominarmos a natureza, nós nos destruímos a nós mesmos. Ele diz o seguinte: no dia, porém, em que a inteligência atingir as alturas da razão, já não necessitaremos de máquinas intermediárias, nem já exerceremos sobre a natureza esse semidomínio incerto, precário e perigoso, mas convidaremos as forças da natureza a colaborarem conosco. Veja se não foi isso que Jesus fez. Convidaremos Jesus, o Cristo, convidaremos as forças da natureza a colaborarem conosco. E elas o farão espontânea e jubilosamente. Veja que beleza. Aqui, para encerrar, tem aqui um outro ponto que ele diz. Pelos sentidos, é o homem escravo da natureza. Pela inteligência, torna-se o homem escravocrata da natureza. Pela razão, transforma-se o homem em amigo e aliado da natureza. A função, portanto, de aqui estarmos, encarnação após encarnação, é exatamente a de fazermos brilhar em nós a luz que transforma efetivamente. Não a luz que transtorna, que é a luz luciférica. Hoje, nós adoramos a luz luciférica, a luz da inteligência, aquela que ilude, que transtorna. E desprezamos a luz crística, aquela que brota do imo da nossa consciência superior
e que nos transforma, que nos eleva, que nos faz galgar os altiplanos da luz e do amor, como nos ensina muito bem o nosso amigo espiritual Licínios. É esta luz com a qual nós deixamos de ser meramente seres intelectualizados e passamos a ser seres reais, completos. E nesse processo de vivência, de experiências, chegará um dia em que nós diremos, como Paulo de Tarso disse, não sou eu quem vivo, mas o Cristo, o Christos, o Logos, o Verbo, Deus, que habita em mim. Daí porque, à guisa de conclusão, eu fiz aquelas questões iniciais acerca do antagonismo entre Logos e Lúcifer. E pensando aqui, né, no meu solilóquio com Roden, eu diria que não há, de fato, antagonismo. Eu acho que, com todas as mazelas, a nossa vivência nessa etapa luciférica, ela é, digamos até, essencial. Ou pelo menos se mostra, na nossa atual realidade, essencial para nós atingirmos a luz. Da mesma forma como a inteligência aliada, a inteligência precede a luz, a nossa vivência no afã de conquistar meramente intelectual é, na verdade, um processo de aprendizado lento, muitas vezes doloroso, para atingirmos a luz crística, ou seja, para nos manifestarmos enquanto deuses. Da forma mesma que disse Jesus, vós sois deuses, e que podeis, portanto, fazer tudo o que eu faço, e coisas ainda mais maravilhosas. Então, quero agradecer aos amigos, às amigas por este momento. Quero aqui também agradecer a Roden por ter me oportunizado reler esse texto, já que eu comprei esse livro tem pelo menos uns 30 anos, já li algumas vezes, e agora eu tive a oportunidade de relê-lo, claro que com uma outra visão. Então, agradeço a Roden, agradeço, acima de tudo, ao Logos, ao Cristo, ao Verbo, por estarmos aqui encarnados e por ser para nós o modelo que é. Ninguém vem ao Pai senão pelo Logos, pelo Cristo. Então, eu agradeço ao Cristo encarnado em Jesus por nos dar a oportunidade desta atual bendita vilegiatura carnal de estarmos discutindo, conversando sobre temas tão preciosos e tão caros para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. O nosso abraço a todos, o nosso abraço a todas e o nosso boa noite. Ainda não terminou, Gil.